muito bom. Acho que duas exposições aqui muito interessantes, né? Uma mais recente, quer dizer, Morena tem 12 anos de vida como existência partidária, mas também como movimento é recente, e uma experiência mais histórica da Frente Ampla, de mais de 50 anos de história. Muito bom, muito boa as duas exposições. Mas eu tenho aqui algumas dúvidas, e sei que a plateia também pode ter, e a gente está pegando as perguntas, viu, pessoal? Tem gente nossa andando aí na plateia, quem quiser perguntar. Se nós tivermos um tempo ainda, podemos abrir para algumas intervenções, mas eu queria que vocês pudessem falar para nós sobre os comitês partidários. Porque eu acho que se tem uma coisa de experiência positiva, exitosa, está exatamente nisso, né? Ambos constituem comitês, apostam nos comitês. Então, eu queria saber como estimular esses comitês. Nós tínhamos núcleos que antes eram estimulados no PT por uma participação efetiva, inclusive na escolha das direções partidárias, das eleições, da questão programática. Hoje, os núcleos não têm essa função. Conseguimos fazer esses núcleos ou comitês muito em razão de lutas pontuais específicas, como foi a campanha da libertação do presidente Lula. Os comitês Lula Livre, que foram muito exitosos também. Entretanto, permanecer com os comitês, estimulá-los, qual é a fórmula que vocês usam para isso? Qual é o papel que esses comitês cumprem? Como é que eles funcionam? Então, como o partido estimula? Como eles participam da vida partidária para que eles sejam efetivos e permanentes? Que eu vi na fala de ambos que isso tem uma diferença muito grande na organização e na sustentação partidária. Você quer começar, Fernando? Aliás, eu tive a oportunidade de visitar um comitê em Montevidéu quando eu estive lá. Interessante. Bom, é interessante pensar isso como uma chave da unidade que a gente estava falando para uma direção política ter as pessoas organizadas. Supõe-se que haja uma mudança qualitativa muito importante. No caso da Frente Ampla, temos 500 lugares diferentes funcionando num país de 3 milhões e meio de habitantes. Cada comitê tem aproximadamente entre 800 e 900 pessoas na adesão, na média, onde chega a informação, a quem se chama a participar dos atos, ações concretas no bairro, com quem se discute as mudanças que podem ser feitas nos lugares onde as pessoas vivem. Esse comitê, da mesma forma, forma coordenadores, ou seja, Montevidéu tem 18, e no interior de outros departamentos também tem 18, e o Frente Amplio tem esse organismo que funciona com a metade dos dirigentes políticos partidários e a metade dos que estão vinculados à organização de base. Ou seja, o peso relativo que essa organização tem na hora de qualquer decisão política é exatamente a metade. Digamos que dessa forma o organizador não só se sente parte da ação política, ele sente um decisor, mas tem que ser valente para fazer as pessoas decidirem, claro. Mas isso quer ser de esquerda, né? É o que o Galeano dizia um pouco, a esperança, tem também a questão da audácia, né? E aqui a audácia funcionou desde 1971, desde o primeiro dia, e hoje para o Frente Amplio, as bases são um enclave fundamental na construção de qualidade e esperança. Da mesma forma como qualquer organização de base. Ele conclama os partidos, e eu acho que uma esquerda que avança é uma esquerda que está sempre tensionada pelo movimento sindical, pelo movimento estudantil, pelo movimento ambientalista, pelo feminismo, mas que também está tensionada por quem fazemos parte do partido, nós. Ou seja, se não termina criando-se uma indiferença, né? Essa tensão
Eu uso uma frase que me servia muito quando era dirigente sindical, mas eu continuo pensando nessa frase hoje, que é necessário ser independente, os movimentos sociais têm que ser independentes dos partidos de esquerda, mas não se pode confundir nunca a indiferença e a autonomia com indiferença. Não se pode confundir uma coisa com a outra. Para um trabalhador e para um militante político, não é a mesma coisa que ganha o Lula ou o Bolsonaro. Para um militante social no Uruguai que tenha ganhado o Lula, foi uma festa. E que o Bolsonaro tenha ganho, quando ganhou, foi uma tragédia. Então, para o Uruguai é a mesma coisa. Que o Orsi tenha ganhado, foi uma festa. E que se exige desse movimento político que tem 500 comitês de base e 500 militantes ativos e 500 mil aderentes ativos. Ou seja, é muito para um país de 3 milhões. Ou seja, nós conseguimos 800 mil assinaturas com a Bolsa Digital para tirar uma lei de um governo de direita. Ou seja, imagine que 33% do padrão eleitoral do Uruguai, pessoa por pessoa, é uma organização política que, claro que na última campanha, falou com 2 milhões e 700 mil uruguaios. Isso é um valor em si mesmo que nos possibilita entender essa estrutura territorial que está muito bem descrita nesse livro que eu acabo de dar de presente. Só para esclarecer, os comitês, então, eles têm força no processo decisório dos encaminhamentos partidários. Eles decidem. E además hemos aprendido a convivir, digamos, porque E além disso, a gente aprendeu a conviver também, ou seja, um partido dessa forma, pode estar tentado a travar o partido, uma parte, travar a outra. Bom, mas isso não aconteceu. A Frente Ampla entendeu que para governar tem que ter uma unidade clara entre a base e a direção, então a direção entendeu que em muitos momentos, melhor do que em outros, que é importante escutar as pessoas na base, porque o que traz as discussões de muita gente que se junta lá para conversar, e essas discussões chegam. Ou seja, que é importante... Bom, estivemos unidos por 54 anos, incluso nos momentos de tempestades e tempestades difíceis. Ou seja, quando uma bandeira da Frente Ampla aparecia numa janela, ou de repente aparecia outra bandeira numa praça e ninguém sabia de onde veio. Essa foi a resistência que houve também no Brasil, claro, e outros países da América Latina. Se nós manejamos uma estrutura do Morena, de um comitê executivo nacional, temos comitês executivos estaduais, nossos comitês sessionais também. A nossa meta são comitê por sessão. Nós temos 300 sessões. A sessão é um espaço geográfico menor que um estado, que é um município. É a sessão eleitoral, onde colocam as urnas para que as pessoas votem. O que é o principal e o mais importante para manter esses comitês ativos? Primeiro, não que existam somente quando há processo eleitoral, quando uma pessoa abandona a militância, ou para nos ver a cada 3 ou 6 anos, que é o processo eleitoral, é quando a militância reclama essa ausência. Então, os nossos comitês, agora que nós estamos afiliando ou reafiliando, primeiro tem essa tarefa, continuar afiliando mais pessoas, afiliar mais protagonistas da mudança verdadeira, distribuir a nossa ferramenta de informação, que é o jornal Regeneração, fazer frente às notícias falsas, falar daquilo que realmente acontece no México, distribuir as conferências manhãs da presidenta Cláudia, que fala todas as manhãs. Agora, por exemplo, com a reforma do Poder Judiciário, houve muito o que é conhecido como fake news ou notícias falsas. Os nossos comitês têm que continuar falando do que acontece no nosso país, do que os meios tradicionais ou convencionais, que não são os nossos amigos e que se dedicam a falar mal da 4T ou da quarta transformação. Há uma questão mediática muito forte e nossos comitês informam, comentando em grupo de WhatsApp, por exemplo,
através das redes sociais e também se reunindo e falando sobre o assunto. Também é importante a participação do nosso Instituto Nacional de Formação Política. Os nossos comitês, as nossas afiliadas e afiliados, obrigatoriamente têm que estar em dia ou conectados com o Instituto de Formação Política, que é mais ou menos similar à fundação. Essa formação se transforma em uma tarefa permanente. Por exemplo, agora que nós estamos afiliando, perguntamos aos nossos afiliados se querem fazer parte do comitê, porque nem todos os afiliados talvez queiram ser ativos no Morena. Alguns só querem estar afiliados e alguns querem estar no comitê sessional. E esses comitês, nós perguntamos se querem receber formação política. Nos nossos documentos básicos, nossos estatutos do Morena, para estar afiliado é preciso que você esteja em constante formação política, inclusive para ser candidato ou candidata, você tem que fazer parte da formação política, fazer um curso antes de ser um candidato ou candidata. Então, os comitês podem se conformar de 5 pessoas por sessão até 500 pessoas por sessão. E são uma parte ativa da nossa tomada de decisões. Se renovamos a estrutura do partido, quem decide os conselheiros são os nossos comitês seccionais. O comitê seccional designa os conselheiros distritais e esses conselheiros distritais se transformam em um Conselho Nacional do Morena. Esse Conselho Nacional é o que toma as decisões do partido, dos documentos básicos, da dirigência, das tarefas. Eu resumiria que os comitês é o trabalho territorial mais próximo. Eles fazem um trabalho de informação, de organização e de acompanhamento. Vou dar outro exemplo rápido. Agora, com a chegada de Trump nos Estados Unidos, foi um desafio importante, porque a doutora Claudia Sheinbaum falou de maneira muito clara e tem um programa, ações que chamam México Te Abraça. E a direita, no México, que eu dizia que é moralmente derrotada também, decide enaltecer e apoiar Trump do que apoiar a presidente Cláudia. Qual foi a nossa resposta como militância? Justamente informar aos nossos mexicanos que estão do outro lado, através da nossa militância, através dos nossos comitês, que estão nos estados fronteiriços, que havia ações, programas e meios para apoiar os nossos irmãos mexicanos. Então, os nossos comitês são mecanismos de acompanhamento e reação para as necessidades do povo do México e difusão de ações que o governo está fazendo através da presidenta. Então, mantê-los ativos e somar, e não só promover a afiliação, mas também a organização dessa militância. Muito bem. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que a gente até não tinha conversado antes, mas eu acho que passamos e enfrentamos isso também, que é essa experiência dos comitês, da base, dos processos decisórios vindo da base, ajuda muito a manter os comitês ativos, participando, e esse contato com a sociedade. Mas nós temos um outro fator mobilizador na sociedade, que são as redes sociais, as plataformas, enfim, WhatsApp, tudo isso que nós estamos vendo hoje, e que, obviamente, não tem lado, não tem neutralidade, tem lado, mas interferem muito também na opinião, nos movimentos que a gente tem na sociedade e também nas formas de organização. A direita, por exemplo, se organiza muito pelas redes sociais, embora também tenha sua forma territorial de organizar. Como que a Frente Ampla e como que o Morena estão lidando com isso, com as redes sociais? Qual é a ação que vocês têm, a estratégia que vocês estão utilizando? Quer começar? Sí, nosotros sí le llamamos a México las benditas redes sociales. Benditas redes sociais. Andrés Manuel chamava assim YouTube, todas as redes sociais que ajudaram a romper esse cerco. Eu dizer que foi em 2006, quando os meios tradicionais, as emissoras do México lançaram
AMRO, um perigo para o México, que era um perigo, um perigo, um perigo. Então, não tínhamos outra maneira de comunicar. A principal comunicação é a que nunca devemos perder, sem dúvida, é a pessoa, o você a você, casa a casa. Essa é a principal. E essa casa a casa nos permite trocar e debater. Nossa principal ferramenta será essa. É uma frase para o nosso movimento, aliás. Como ganho uma eleição, como informo, como participo, casa por casa. A resposta é essa a resposta para quase todas as perguntas, casa por casa. Mas nós também nos apropriamos um pouco das redes sociais. Em que sentido? Vamos lembrar que Andrés e Cláudia são dos principais streamers ou geradores de conteúdo no YouTube por a Mañanera del Pueblo. São dos principais geradores de conteúdo de idioma espanhol. Isso nós replicamos, geramos essas redes. Quando a Mañanera de lunes a viernes começa, nós compartilhamos em todos os grupos e buscamos que o nosso comitê de protagonistas também se organize em um grupo de WhatsApp. E possamos, porque justamente a direita se organiza muito com as mentiras, com as fake news, inclusive a direita se organiza muito nesses grupos de WhatsApp em eleições. Então, por que não fazemos isso também nós? Por que não combater a desinformação? Afinal de contas, há muitos comunicadores, insisto, da televisão, que não compartilham a realidade, principalmente muitas juventudes, há muitos comunicadores jovens que usaram as redes sociais, seus canais do YouTube, para poder informar o que realmente acontece no nosso governo, no nosso país, o que faz frente a todas essas notícias falsas. Se transformaram em uma ferramenta para a esquerda também, e não devemos deixar que a direita se apodere de um espaço que nós também conquistamos, como as benditas redes sociais. Muchas gracias. Comparto que não há nenhum instrumento que supere o cara a cara, mão a mão. Eu estou de acordo, a visita às casas. Nós lá chamamos na eleição voto a voto, mas realmente a casa, conversar, dedicar tempo, ter uma lista organizada dos lugares onde as pessoas moram, conhecer os compatriotas. Mas as redes chegaram, é inegável. Eu nunca quis entrar nas redes sociais, Twitter, agora X, porque eu escolho para minha vida não viver em uma cloaca. Eu acho que nós temos que escolher em que redes sociais queremos. A esquerda quer estar, eu particularmente não quero estar no X, por nenhum motivo. Se dissesse que ganharíamos votos, eu também não estaria. As outras redes sociais, nós temos que trabalhar com conteúdo. Aqui no Brasil, a pessoa do PT que ajudou a presidência da comunicação do Frente Ampla para o melhor uso das redes sociais, a utilizá-las de forma positiva, de forma que efetivamente chegassem às pessoas com informação de valor, que tenhamos consciência de que cada coisa que publicamos tem um efeito e que não vale tudo. Para um frente amplista não vale publicar uma notícia falsa. Nós começamos a campanha eleitoral com uma notícia falsa sobre o nosso candidato que falava de que havia batido uma mulher trans 10 anos atrás. E essa denúncia vinha de uma militante de um dos partidos de direita do Uruguai, não do partido, de uma militante. Tempos depois, souberam que ambas as mulheres trans tinham combinado, gastando muito dinheiro para tentar danificar a imagem do Yamandu Orsi, nosso atual presidente. Yamandu agiu com muita valentia porque ele não desqualificou. Temos que buscar a verdade e trabalhamos para buscar a verdade, trabalhamos intensamente.
E os partidos têm que aprender isso. Cada vez somos mais vulneráveis à mentira, às notícias falsas, ao escrache, ao cancelamento. E nossa conduta na vida não tem que ser perfeita, temos que poder documentar que somos. Um terceiro aspecto que não é técnico e de condição é que não podemos pensar que tudo o que acontece no mundo é a tendência do Twitter. A tendência do Twitter é um pedacinho da humanidade que não tem nada a ver com a realidade que as pessoas vivem ou nas urnas ou na vida democrática dos partidos. Se nós acreditamos, eu acredito que a arma mais destrutiva da esquerda são os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp servem para mandar para a mesma pessoa 250 vezes feliz aniversário ou para iniciar uma discussão que ninguém entende como começou e muito menos como termina. Então, também temos que ser criteriosos para usar essas ferramentas e não causar dano, porque Pepe fez uma coisa incrível. A esquerda é dividida por ideias e, às vezes, grupos de WhatsApp também nos dividem, então temos que ter cuidado, embora, claro que temos que usá-las. Grande desafio. Fernando, queria fazer uma pergunta para você sobre a Frente Ampla, porque a unidade das esquerdas, indo para além das forças de esquerda em cenários de ameaça, como a gente está vivendo hoje pela extrema-direita, é sempre um elemento crucial para a gente ganhar um processo eleitoral. E vocês têm uma experiência exitosa, que é exemplar na América Latina. Nós, aqui no Brasil, constituímos uma federação de partidos. O PT, junto com o Partido Comunista do Brasil, junto com o Partido Verde. Passamos por 2 processos eleitorais, vamos fazer a avaliação agora para ver se continuamos. Eu, particularmente, acho muito positiva, acho até num debate que temos que fazer, que devemos ampliar essa federação, mas eu sei que o funcionamento da federação aqui é diferente da Frente Ampla do Uruguai. Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona a Frente Ampla, o número de partidos que integram, como são os processos decisórios, como se chega à direção, presidência e outros cargos, como que vocês constroem isso no cotidiano e fortalecem a Frente Ampla. Bom, é uma ideia que eu gostaria de concentrar em 3 minutos, mas eu poderia ficar 10 horas falando disso. A Frente Ampla tem um processo eleitoral interno que convida ao voto a todos os seus afiliados e escolhemos no mesmo dia o presidente nacional da Frente Ampla, os presidentes estaduais, os governos municipais, os lugares territoriais dos governos municipais. Elegemos todos os dirigentes de bases que vão representar durante 3 anos e também elegemos os representantes dos partidos que vão estar na direção política do Frente Amplo. Nessas eleições já participaram 200 mil pessoas, na última participaram 130 mil. Acreditem que é um processo longo. Cada voto, não vejam como um voto numa eleição nacional, isso dura 1 minuto. Votar no Frente Amplo leva 5 minutos. Você tem que marcar cruzes para escolher os dirigentes de base, fazer uma lista que vai eleger os setoriais, colocar a cara do presidente da Frente Ampla e outra cara da presidente estadual. Um processo complexo, mas que funcionou. Nesses 3 anos eu pensei como torná-lo mais fácil e agora não tenho a menor ideia, mas consolido uma direção. Porque uma coisa seria uma direção eleita por um congresso de 1.000 pessoas e outra coisa é uma eleição que consolida uma presidência com uma eleição de 200 mil pessoas. Insisto, em um país onde a esquerda tem mais de 1 milhão de votantes. Esse organismo funciona depois, aproximadamente a cada 3 meses, a plenária nacional da Frente Ampla, o organismo de maior
força política depois do Congresso. O Congresso funciona aproximadamente a cada 5 anos, embora talvez um pouco menos. E é um organismo semanal que é a Mesa Nacional, a Mesa Política Nacional da Frente Ampla, que resolve todas as questões cotidianas e, ao mesmo tempo, há uma secretaria que só pode resolver por consenso, unanimidade, que também funciona uma vez por semana. Se reúne um grupo menor, pode ser mais rápido. Essa estrutura é para um país de 3 milhões de uruguaios. A estrutura da Morena é similar, mas vocês têm que pensar para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Por isso, eu sempre gosto de ter a humildade de dizer que é como um reloginho, mas também a prevenção que nós precisamos ter, que somos um país de 170 mil quilômetros quadrados, que nas aulas de geografia é chamado como um planalto levemente ondulado. É o lugar mais distante de Montevidéu, fica a 600 quilômetros de carro. Então isso também tem que ser levado em conta, porque uma viagem do presidente pelo país, eu, por exemplo, fiz 8 turnês em 3 anos, mas são territórios próximos. Também é cansativo, mas países como o México, como o Brasil, você precisa de outra infraestrutura. Ninguém aqui poderia fazer isso de carro, tem que ter outra estrutura. Mas para o Uruguai isso funciona muito bem, mas nós temos a precaução de sempre mencionar que vivemos em um país muito pequeno e que essas experiências podem funcionar e podem ser transferidas a outros países, desde que sejam adequadas às diferentes realidades. Outra coisa fundamental que nós estamos tentando fazer agora, com menções, com focus group e pesquisas, é que estão pensando, os nossos votantes estão pensando nos temas mais vitais, a questão da riqueza, pobreza infantil, saúde mental, salários dos trabalhadores, porque também temos que saber quem não vota. Se queremos que a sociedade venha para a esquerda, temos que saber onde a sociedade está no momento. Os partidos têm o mesmo peso no processo de decisão da Frente Ampla? Todos os partidos que estão envolvidos, que compõem a frente? Todos os partidos vão ter a representação têm a representação de acordo com os votos a interna partidária. Vamos supor, para dar um exemplo, na última eleição interna do Frente Ampla, não é uma ponderação pura, a lista mais votada foi 1001, integrada pelo Partido Comunista, e tem 3 cargos na mesa política. Outros setores da Frente Ampla têm somente um cargo e alguns setores não entraram porque não alcançaram o mínimo para entrar na mesa política, mas podem participar da mesa em qualidade de ouvintes. Isso acontece e tem voz. Ninguém é excluído. A voz de ninguém é excluída. Talvez o voto, se não teve potência eleitoral. Queria perguntar agora para vocês sobre o estímulo à participação das mulheres, dos jovens, nas direções partidárias e também no processo eleitoral. A gente acompanhou aqui, o Morena teve uma expressiva eleição de mulheres, também de jovens, e tem participação. Então, eu queria, Carolina, e depois também Fernando, falar um pouco para a gente como isso está sendo trabalhado em ambos os partidos. E aproveitar também uma pergunta que veio da plateia, como estão incluídos, Carolina, os movimentos indígenas nas políticas públicas e ações partidárias? Além de jovens, mulheres, como estão incluídos? Sí, muchas gracias. El Movimiento de Regeneración Nacional. Muito obrigado. O Movimento de Regeneração Nacional Morena está sempre perto dos mais vulneráveis dos setores. A gente identifica primeiro os vulneráveis, ou seja, não é como, de repente, eu acordei vulnerável hoje, mas sim que os sistemas econômicos e sociais neoliberais oprimiram e geraram vulnerabilidade nesses lugares.
Isso, por um lado, a Morena identifica muito bem e também se governa as políticas públicas de desenvolvimento, programas, ações, reformas constitucionais para que sejam sempre o setor prioritário. Mas como partido político, de primeira eu posso dizer que no México e no mundo é tempo de mulheres. Né? E também dizemos que na dirigência do nosso partido que é tempo de mulheres, porque temos uma dirigente mulher, a presidenta Luísa, e a segunda responsabilidade é de uma mulher jovem, que sou eu, Carolina. E nosso partido, nessa dirigência, é uma dirigência muito jovem. Na média, estamos entre 35 e 40 anos. Entre 35 e 45 anos. E organizamos e somos as dirigências mais jovens em nível mundial dos partidos políticos. Isso também é uma coisa que nós presumimos. Mas no nosso Comitê Executivo Nacional temos uma quantidade de mulheres, temos a carteira de jovens, temos dos povos indígenas, então temos atividades constantes com esses setores da população. Nesse caso, por exemplo, de mulheres, temos um jornal para além do Regeneração. Temos um outro que é a regeneração, onde falamos de temas com perspectiva de gênero, isso graças ao nosso movimento, que se consegue fazer na maior quantidade de estados, da despenalização do aborto, graças à esquerda de Morena. Nos congressos locais nós conseguimos ter esses direitos plenos para as mulheres, graças à bancada de Morena, que Cláudia Sheinbaum representa, que a reforma que se visibiliza e que trazem as mulheres para a Constituição, porque isso já menciona as mulheres, já fala das mulheres, e 70... o voto das mulheres no México, ou seja, minha bisavó não viu quando era pequena, minha avó, quando era pequena, não viu. Ou seja, e agora a gente pôde falar sobre o voto das mulheres, é uma luta constante ainda, os setores historicamente vulneráveis, mas é uma parte muito ativa. Ou seja, é muito claro que nós estamos afiliando as pessoas com tablets de maneira eletrônica, e a mensagem que a gente passa às nossas afiliadas e nossos afiliados, isso se pode traduzir em algumas línguas indígenas e também se traduz em língua de sinais. Nós, mesmo que legalmente no México temos que cumprir com políticas afirmativas em momentos eleitorais, pessoas adultas mais idosas, indígenas, e mulheres. Ou seja, também dizemos que esses grupos historicamente vulneráveis, e nós não queremos ser uma cota, mas nós não queremos ser uma quantidade a se colocar ali, porque todas as pessoas dos setores historicamente vulneráveis ou de ações afirmativas podem chegar aos espaços de tomada de decisão, e não só pelo feito de ser desse setor. Ou seja, quando eu dizia no começo da minha fala, quando chega uma mulher, não é que chega qualquer mulher, não é só por ser mulher, mas por ser uma mulher de esquerda com um projeto, com luta, com causa. E a mesma coisa para todos os outros setores. Nós não queremos que um jovem chegue só por ser jovem, ou indígena só por ser indígena, ou mulheres, ou LGBTQIA+, só por ser, mas porque representa uma causa e uma luta. Então temos que transitar na vida do nosso partido, da nossa política no México, e deixar de ser cota para ser atores ativos na vida pública do nosso país, sem ter que estar ali porque colocaram um lugar, aí você é uma ação afirmativa, você pode participar plenamente da vida pública. Então, nesse governo nós transitamos essas reformas, esses programas, e agora no México as pessoas
mais idosas e não como um programa, mas como um direito constitucional. E faz alguns meses que aprovamos a lei justamente para reconhecimento dos povos indígenas e dos povos afro-mexicanos. Esse reconhecimento implica também ir a certas comunidades para oferecer um perdão pelo uso do seu território, um perdão pela violência que eles podem ter vivido no seu território. Foi muito criticado, por exemplo, que o México pedia à Espanha que nos pedissem perdão a nossos povos originários e indígenas. O que vale chamar a atenção é que o México não foi descoberto. O México foi invadido, mas o México já existia muito antes da conquista. E não houve nada que deu mais força ao nosso país e nossa forma do humanismo mexicano que os valores dos nossos povos indígenas. E aqui no Rio, no Brasil, eu tenho um vestido feito pelas mulheres indígenas de Michoacán, da minha terra, né? Eu tenho muito orgulho de trazer esses artefatos dos nossos povos originários. Fernando, quer falar um pouquinho sobre juventude e mulheres? Obrigada. Obrigada, companheirada. Você quer falar um pouquinho sobre a questão de mulheres e juventude na Frente Ampla? Como está? Sí, bien que me gustaría ser mexicano en este momento. Muito bem que eu gostaria de ser mexicano nesse momento. Los procesos son E os processos são complejos, ¿no? sempre complexos. Yo, en Uruguay estamos Eu sou daqueles que acredita que no Uruguai estamos muito perto de eleger uma presidenta mulher. Eso hay que ayudarlo con muchas acciones. Mas isso tem que ser ajudado com muitas ações. Igualdad no es solo A igualdade não é só assegurar que a metade da direção seja das mulheres. Isso ajuda, porque é uma ação afirmativa. es también cambiar Mas é também mudar nuestra forma de ser a varones. nossa forma de ser homens, né? Digamos, si los varones nos seguimos Se comportando nós, homens, continuamos nos comportando dessa maneira que nos comportamos habitualmente, é muito difícil que as mulheres tenham tempo suficiente para chegar a ser presidentas da y República, de né? hecho han hecho E, prioridades de fato, importantes. Las mujeres que han llegado han tenido que fizemos de prioridade muito importantemente as mulheres que chegaram e que suportaram críticas, elas, e malos tratos dentro y fuera de la fuerza e política. maus tratos dentro e fora da força política, por essas mulheres terem chegado nos lugares de poder. Para llegar Ou seja, não é justo o que se pede para a mulher para chegar a presidente do Partido da República. Eu posso sair despenteado sem nenhum problema. E ninguém vai me criticar, mas que você vai pentear esse cabelo. Mas o principal é o trabalho na casa onde a gente vive. E se a gente não chega a distribuir, ou seja, na minha geração é terrível. Eu tenho vergonha desse assunto. Hoje a Frente Ampla está avançando muito nesse tema. Ou seja, no Senado vai ter 16 senadores agora, dos quais 8 são mulheres. E isso nunca tinha acontecido na Frente Ampla antes. Metade das deputadas, mais ou menos, são mulheres. Só a esquerda uruguaia conseguiu fazê-lo por fim. Ou seja, até a lei de paridade a direita não votou. Foi só a esquerda uruguaia que fez, a direita não fez. Ou seja, eles não votaram. Um pouco menos da metade das ministras vão ser mulheres, né?
pero no llegamos a la mitad. Mas a gente não chega na metade. Y más o menos la mitad E mais ou menos a metade los cargos de gobierno dos de cargos do governo de cada ministério vão ser mulheres. Esto en términos del Frente Amplio Isso, es una nos termos evolución da Frente Ampla, é uma evolução y gigante. bien que quisiéramos tener E bem un que Alejandro nós Gallego quiséramos ter presidiendo Uruguay, porque creemos que uma mulher que las mujeres para presidir o Uruguai, porque acreditamos que chegou o momento que as mulheres exerçam democraticamente, como os homens também, a função pública. E para mudar essa situação, o grande problema que temos que mudar somos nós. Não se trata dos outros. Nós temos que mudar a nós mesmos e confiar que uma mulher possa decidir. Ou seja, falar, todo mundo confia que uma mulher possa presidir, mas de fato são muito poucos os países do mundo que possam, que acabam por eleger a mulher para presidir. E é importante também uma questão de botar em questão e mudar a masculinidade. A masculinidade que nós temos é centenária. Mudar coisas desse tipo necessitam de mudanças culturais. Então, já tem muito tempo que nós pensamos que a esquerda avança com mudanças culturais. Ou seja, as mudanças ou são culturais ou não são mudanças. Ou seja, sobre jovens, nós temos um grande problema. Não é um enorme problema, é uma enorme virtude. Na verdade, é uma virtude tremenda. 2/3 dos jovens votam na Frente Ampla. Isso é enorme no mundo inteiro, mas a gente não consegue fazer com que os jovens encabecem esse processo político. A companheira Carolina falava que a direção política da Morena entre 35 e 45 anos quase tive um infarto. Porque quisera eu que a Frente Ampla tivesse na sua direção política uma média de 40 anos. Eu ia me conformar com uma média de 45. A verdade é que na Frente Ampla é mais de 50 a média. E na esquerda latino-americana está acima de 50. Ou seja, então tem um problema que nós vamos ter que resolver. O que estamos fazendo que os jovens não participam da política? Porque, claro, está na Marcha da Diversidade, ou no Dia da Defesa dos Direitos da Mulher, depois na Marcha dos Direitos Humanos, depois na Marcha Ambientalista, e votam na esquerda. Isso é o que estamos fazendo para que eles não convivam nas nossas casas. É uma pergunta que nós vamos tentar responder nos próximos 2 ou 3 anos. Hoje não temos essa resposta. Nós aqui estamos muito parecidos, viu, com a faixa etária da direção. Mas eu queria, Fernando, perguntar para você o seguinte: aqui no Brasil a gente teve experiências bem exitosas de governos estaduais e municipais do PT e que perderam eleições, mesmo com um saldo muito positivo de realização. Vocês têm, muito se fala em cansaço do eleitorado e curiosidade por renovação. Vocês têm uma experiência que é o governo de Montevidéu, que desde 1990 a Frente Ampla está governando. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que você acha que isso acontece lá e o que foi que não aconteceu em 2019, quando a Frente Ampla perdeu as eleições nacionais. Ou seja, a diferença que teve aí, como manteve Montevidéu e como teve uma derrota eleitoral em 2019, porque eu sei que depois vocês fizeram um grande movimento pelo país, viagens, caravanas, enfim, e reconquistaram agora com Yamandu. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, seria muito legal. Eu boto o fone de ouvido porque quando eu fico cansado eu já não entendo português. Nós temos experiências de sucesso como a de Montevidéu, porque pelas pesquisas a gente vai ganhar de novo agora, e isso levaria 40 anos consecutivos de governo da esquerda na capital do país, onde vivem aproximadamente 45% dos uruguaios, né?
Eu acredito que governar é possível fazer com técnicos, sim, com pessoas preparadas para o exercício da aplicação da política pública, mas para manter o governo tem que fazer política. E quando se deixa de fazer política, a derrota é certa. Ou seja, o que aconteceu conosco em outros estados que não são de Montevidéu, com 65% de aprovação, e perdemos. Ou seja, qual é a resposta? Ou seja, não fizemos política. Qual é a resposta? Governamos para as pessoas, mas não governamos com as pessoas. As pessoas têm que saber por que cada obra muda a cidade. As pessoas têm que querer a cidade que vivem. As pessoas têm que querer a tradição que o seu estado tem, a sua cidade. Eu imagino que se alguns de vocês que moram no Rio, qual é a escola de samba de vocês? Quem diga que não tem nenhuma, não tem chance de fazer política. A política também é entender as origens dos povos, as tradições populares e também o que a Carolina falava, a luta diária é permanente em Montevidéu, a luta diária em Montevidéu, e agora que a gente vai para Canelones, que a gente vai ganhar por 20 anos, vamos chegar a 25 anos também, e também com política permanente. O governo faz obras, mas os militantes políticos saem para explicar e por quê, e para quê, e como vai se pagar, em que se gastam os impostos, e as pessoas, se têm essa percepção, lhe dá confiança à esquerda. Ou seja, quando a gente perdeu a eleição em 2019, tínhamos um divórcio enorme com o movimento sindical, um divórcio enorme com as organizações sociais, um divórcio importante com os militantes partidários da Frente Ampla. E ninguém se apaixona disso, né, nesse sentido. Então, quando se pergunta, tem gente do Frente Amplo que quer voltar de qualquer maneira, e esses votaram. E nós, para ganhar, precisamos ter um eleitorado crítico que não vota no Frente Amplo de qualquer forma. E isso é fazer política. Quando não fizemos política, perdemos a eleição, e isso não se reverte no ciclo eleitoral. Aqui os companheiros do PT bem sabem, com o apoio de Lula, com toda a mobilização, permitiu que o PT chegava em condições de ganhar a eleição. Se tivesse ficado esperando a liberação do Lula, cada um sentado na sua sala de casa, não teria chegado nem com o Lula. Ou seja, os partidos fazendo política são os que mudam a realidade. Claramente o processo da Morena por Carolina, só é possível explicar por um processo de mobilização desse volume. São 300 sessões que organizam de acordo com os afiliados. Atenção, os que querem estar filiados e os que querem ser organizadores, ou seja, desses 500 mil no Frente Amplo a mesma coisa, 40 mil queriam ser organizadores e 460 mil querem falar com a sua família. E tudo vale, cada uma dessas ações políticas vale, mas acima de tudo, fecho com isso. É importante falar com as pessoas como o Frente Amplo fez, mas também com as pessoas, não governar só para as pessoas. Ou seja, se nós operamos a 100 mil uruguaios de glaucoma e catarata e ninguém sabe, a gente não fez política. Se cada criança uruguaia tem um computador na sua casa que o governo deu grátis e algum uruguaio não sabe, é porque não fizemos política. Se construímos um sistema nacional integrado, pelo qual hoje a totalidade dos uruguaios chega ao sistema de saúde e os uruguaios não sabem disso, então não fizemos política. Fazer política não é só gerir bem o governo, é conversar com as pessoas do porquê de haver essas mudanças estruturais, sanitário, da matriz energética, como quando uma criança ganha um computador, ou a mudança na matriz de educação, ou da obrigatoriedade de 4, 5 anos. Ou seja, muitas dessas pessoas, muita gente não viu.
ouviu como uma ação do governo natural e nunca antes no Uruguai se investiu tanto dinheiro nas pessoas dos menos favorecidos. Ou seja, quem voltou a votar na gente eram os menos favorecidos, que agora devolveu o voto, porque nós fomos lá conversar com eles. Ou seja, não é ganhar ou perder eleições, é ter uma vida política permanente. Bem, obrigada, Fernando. Muito bom. Queria agora uma pergunta da plateia para Carolina. Qual foi o processo de decisão que levou o Morena a fundar uma nova tendência político-econômica chamada humanismo mexicano e a não se voltar à disputa do socialismo? Gracias por la pregunta. Andrés Manuel primero incluso sacó un libro que se llamaba Hacia una economía moral. Digamos que el modelo económico que existía, el modelo neoliberal, ya era un modelo inmoral, porque llegaba incluso a caer en lo inmoral la pobreza en la que estaba el pueblo de México. En eso es que empezamos a desarrollar como políticas públicas acciones que lo decimos en diferentes frases. Falamos em diferentes frases, de primeiro nascem os pobres, agora também a doutora Cláudia Sheinbaum diz como uma prosperidade compartilhada. Porque, infelizmente, os velhos tempos do neoliberalismo que o México viveu pensavam que se o de cima tinha, pingava para os de baixo e permeava todo mundo. Mas não é assim. Nós colocamos ao contrário. Agora que uma pessoa de comunidade, de um povo distante, recebe os seus direitos, a sua pensão como adulto, como idoso, ou recebe uma bolsa como estudante, vai à loja, vai aos comércios, reativa a economia. Inclusive, há muitos municípios onde chegam mais recursos devido aos programas de bem-estar, como nós chamamos, com o mesmo orçamento municipal. Isso reativou as economias locais. Esse humanismo mexicano não é que deixe de olhar para outros tipos de modelos econômicos, não é que não vamos fundar um do zero, e sim que é uma maneira de administrar os recursos públicos, porque não podemos esquecer que quando um governante está nesse espaço, se torna um administrador de recursos públicos, e em vez de administrá-los para que sejam equitativos e dar todos a todos, esse humanismo mexicano se baseia em atender aqueles que menos têm, em atendê-los através de direitos e não de compras de vontades, não lucrando com a pobreza, não lucrando politicamente com a pobreza das pessoas, e sim atendendo necessidades e gerando direitos plenos. Esses direitos plenos, que é muito importante, justamente o que estamos dizendo, temos que fazer as pessoas verem os direitos plenos que foram conquistados através da quarta transformação por esses partidos, para que as pessoas continuem participando do Morena, continuem votando no Morena. No começo eu disse que chamamos de revolução das consciências, não somente você recebe uma bolsa, e sim porque o modelo político mudou, porque se a direita estivesse, não chegaria. Dessa forma, começamos com uma economia moral, que Manuel define no seu livro Em Direção a uma Economia Moral, moralizar o processo econômico. Como economista, os economistas no México são mal vistos porque costumam ser de direita, e não só no México, acho que em muitos lugares do mundo, os economistas costumam ser mais de direita, limitados em sua visão social, mas também há economistas de esquerda como eu. Então, como economista de esquerda e de luta, temos que esse humanismo mexicano é compreendido com obras como, no caso, Tren Maya, como a refinaria de Dos Bocas, como os aeroportos, o Felipe Ángeles, que aproximar questões que não eram prioritárias, mas como o turismo, o ócio, também os setores mais vulnerados, e também aproxima
shows, cultura, lazer. O lazer, o acesso à diversão também, porque também é um direito. Perguntaram sobre gênero, eu queria complementar dentro desse humanismo mexicano, agora também temos um Sistema Nacional de Cuidados às pessoas cuidadoras, as pessoas que cuidam dos seus filhos, das suas filhas, uma pessoa com uma doença, alguma pessoa com uma condição que exija cuidado também acompanhada pelo governo, serão acompanhadas por um sistema de cuidados. Agora desenvolvida a doutora Cláudia Sheinbaum, uma pensão para mulheres a partir dos 60 anos, uma pensão para mulheres de 60 a 64 anos, porque dedicaram a vida a cuidar de alguém. Cuidar dos filhos, dos pais. Infelizmente, sempre pensaram que os trabalhos de cuidado eram para as mulheres. Então, quero aprofundar no humanismo mexicano. É um modelo econômico mexicano que prioriza aqueles que menos têm, mas definitivamente também beneficia os grandes empresários. Não há um divórcio entre o governo e os empresários, mas trabalhamos em conjunto, o governo e as empresas, os setores empresariais. E você pode construir um trem-maia com a força trabalhista do Exército, das Forças Armadas, mas também pode construir esse trem-maia com empresas privadas. Não há uma espécie de divórcio, separação e briga, mas primeiro priorizamos contratar pessoas da localidade, de usar recursos e programas acessíveis ao povo e, em grande medida, beneficiará de baixo para cima e não de cima para baixo. Obrigada, Carolina. E como última pergunta aqui, que a gente recebeu também do plenário, queria que vocês falassem um pouquinho como que se refletem os movimentos religiosos, as religiões nos processos políticos do México e do Uruguai. A visão que os partidos têm e como vocês tratam isso, se tratam de forma diferenciada. Definitivamente, el pueblo de México es un O pueblo México é um povo muito religioso, guadalupamos, como dizemos, mas também nos tempos do Benito Juárez, a igreja e o governo se separaram agora, nós separamos os interesses econômicos do governo. Mas os movimentos religiosos, embora o nosso povo seja muito religioso, de repente lideram movimentos antidireita para as mulheres, por exemplo, buscam através da religião ou os setores religiosos, nas mesmas missas, indicar que a esquerda ou indicar que a 4T, que o nosso movimento é ruim, costumam relacionar como uma coisa ruim, negativa. Nos processos eleitorais, as igrejas buscam incidir ou falar com os seus fiéis sobre um processo de direita, um governo de direita é o mais conveniente para eles. Mesmo assim, o trabalho do governo, embora com uma clara divisão entre governo e religião, insisto, sempre foi de muito respeito, sempre foi de um chamado fraterno para poder falar com as pessoas, com seus fiéis sobre religião, mas não necessariamente sobre tomada de decisões políticas, porque é preciso respeitar o livre pensamento, o livre arbítrio. E se você vai a uma igreja, é para falar de religião, e se você vai a um fórum político, é para falar de política. E não, de repente, não podemos misturar as coisas. O nosso povo no México é muito religioso, mas buscamos essa separação para evitar que a direita utilize a religião para levar o povo no México para votar ou tomar decisões políticas que não teriam a ver com a tomada de decisões, quando realmente teria que deixar somente com um lado religioso. E para reforçar o que eu dizia, nos estados ou nas partes geográficas do México onde ainda não
o aborto ainda é crime, é porque as igrejas estão mais fortes no povo, no religioso, na religião, na sociedade. Então, as próprias autoridades, os deputados, os governadores, temem aprovar alguma reforma que gera mais direitos para as mulheres ou para a população, ou inclusive não somente o aborto, a questão também dos casamentos igualitários, a questão dos casais homoparentais que podem adotar filhos. Isso é mal visto em algumas regiões, mas quase sempre por influência da religião, não por influência política. Eu sou cristiano e voy a utilizar uma frase un ateo uruguayo, pero uno de los tres principales... Dos três principais intelectuais do Uruguai, Leonardo Gaetano, que diz: Uruguai é o país mais laico do mundo, graças a Deus. Além de que essa frase parece engraçada, é verdade, porque a minha avó era cristã praticante diariamente. Quando teve que liderar uma escola, foi uma escola pública, gratuita e obrigatória. Quando fui ao colégio, ela me levou para um colégio laico. E na hora de ir para a universidade, também fui para a universidade pública laica. A esquerda tem que poder entender alguns valores do humanismo cristão, sem os quais se perde uma parte da sua história. O padre uruguaio Pérez Aguirre dizia que aqueles que praticavam a fé tinham que dar sentido à vida. E dar sentido à vida significa criar um filho, dar sentido à vida é fazer teatro, é administrar as causas dos mais fracos, frágeis, é estar aqui. Dar sentido à vida é poder escrever um conto, embora nunca pratique. É poder fazer coisas que nunca serão públicas. Dar sentido à vida são valores inerentes à condição de pessoa, fiel, religiosa ou não. Nós temos o predomínio da esquerda, de acreditar que a maioria daqueles que são de esquerda não somos religiosos, e não é verdade. Eu diria que a metade acredita e a metade não acredita, e essa linha não pode nos separar. Por isso não é um debate dentro da esquerda a existência de Deus, é um debate dentro da pessoa, da família. Eu não quero discutir com nenhum companheiro meu da frente ampla se Deus existe ou não. Eu vou discutir se os valores descritos no Laudato Si, que é a penúltima encíclica do Papa, são de esquerda ou não, porque se são, acumula com a esquerda latino-americana. Eu acho que são, ou por exemplo, a última carta que o Papa Francisco fez às organizações sociais do mundo, onde ele diz: vocês vão ser militantes de causas sociais e vão ser atacados. E não se rindam, porque vale a pena ajudar os pobres, e todos nós sabemos que são atacados. As ONGs feministas, as ligadas à pobreza, as ligadas à educação inicial, as ligadas ao feminismo, aos direitos humanos, porque existe uma intenção da direita de destruir aquilo que culturalmente a esquerda construiu, que é que ninguém se salva sozinho. Então, também poder confluir na esquerda pessoas com pensamentos cristãos é fundamental na hora de construir sentido comum e bom senso. Claramente tem posições conservadoras, claro também que eu não compartilho delas. Me foi tirada, não a fé, mas... Agora não vem o nome, a palavra... Pela lei de reprodução, a gravidez, a lei de... Eu não era deputado. Os deputados aprovaram isso, mas eu levantei a mão, era a favor da lei. Uma espécie de mão que dizia: eu voto a favor. Eu
na hora de levantar a mão, um padre chamou para me dizer que eu não pude ir ao templo, eu não fui mais. Por um lado, eu não quero dizer que não haja posições retrógradas, porque claramente há, mas também há muitos padres que praticam e têm políticas progressistas, e temos que olhar para eles. Só para pensar em dois pensadores uruguaios, José Luis Revelato, que foi um historiador que contribuiu muito conhecimento em termos da ética do neoliberalismo, Juan Luis II, que foi um teólogo de nível internacional que deixou muitos valores e princípios que podem ser princípios de um cristão e de uma pessoa não cristã, de tal forma que nós deveríamos também ter a cabeça aberta para não ser conservadores. Muito bem. A partir daí podemos fazer uma grande discussão também sobre como o mundo está estimulando o individualismo e o não coletivo, a prosperidade e não a solidariedade, enfim, não que sejamos contra a prosperidade, não é isso, mas os valores que estão se desenhando na política estão em disputa e que envolvem posições religiosas também. Mas, gente, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso painel e eu queria facultar vocês as considerações finais para a gente encerrar. Qual é a mensagem que vocês deixam para o PT? Como pode esse partido de 45 anos buscar a sua renovação de quadros, ousar na sua forma de organização? Como vocês veem o PT, da onde vocês estão? E que recado vocês deixariam para a gente? Queria agradecer muito o professor. O André Manuel sempre teve muito carinho do Lula, Cláudia também. Sempre teve muito carinho por Lula. E para nós, o PT Brasil Lula foi uma referência. E se nós nos formamos dentro dessa luta da esquerda, também foi pela esquerda latino-americana. Então, no aspecto formativo, não como dirigente do Morena, mas como Carolina Rangel. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e levo uma experiência de vida para poder compartilhar também com o meu país, porque eu não vim compartilhar apenas o que o Morena faz, mas também levo muitas experiências e muitas aprendizagens para o meu partido, que é um partido jovem, que é um partido que não pode só viver dos louros. E temos várias derrotas antes de ser um partido político, mas também devemos administrar a abundância, as experiências latino-americanas. Isso serve muito como movimento para nós. A maior recomendação é uma frase que nós sempre dizemos, é com o povo tudo, sem o povo nada. Finalmente, é uma maneira de lutar. E também que vejamos, lutemos nas esquerdas, façamos o nobre ofício da política, do serviço público e também uma forma de vida. É uma alegria dedicar nossa vida à transformação e à luta dos nossos povos e à transformação das realidades dos nossos países. Sempre estaremos à disposição, através do Morena, para compartilhar aprendizagens. Estamos geograficamente a várias horas de avião, mas estamos principalmente juntos nas políticas e nas lutas. Essa é a principal tarefa, não se afastar do povo, das causas justas. E aqui no Brasil, no México, no Uruguai, que viva a América Latina unida. Bom, como eu disse no começo, eu admiro o PT e outras organizações brasileiras, como a CUT do Brasil, e outras centrais sindicais com as quais eu tive laços. Nós aprendemos muito com o PT e continuamos aprendendo. Mas temos batalhas que são culturais, que temos que lutar de forma coletiva. Em certo momento, eu falei que as mudanças são culturais ou não são. Hoje,
Se um presidente de direita quiser dar um computador para cada criança, toda a sociedade uruguaia protestaria. Não seria possível fazer isso? Essa é uma mudança cultural. Se um governo de direita hoje quisesse mudar o sistema de saúde, não poderia, não conseguiria, porque isso é uma mudança cultural. Se um presidente de direita quisesse tirar os mais fracos, teria uma resistência, uma mudança cultural, mas uma mudança que nós não podemos permitir é que a direita ataque os sindicatos e o enfraqueça. Os partidos de esquerda não podem se distrair. Nós temos que proteger os movimentos sociais, porque sem gente organizada não existe força esquerda. Pode haver testemunhos, egos, mas não há política transformadora. Eu confio muito que continue havendo governo de esquerda e desejo principalmente pela importância para o Uruguai, mas principalmente pela importância que tem para a América Latina, que tanto o Brasil quanto o México, que começou com o governo haja esquerda para muito tempo, porque quando a esquerda as pessoas vivem melhor, quando a esquerda há preocupação pelas pessoas pobres, quando a esquerda se luta pelo pobre, nós abrimos escolas, universidades, quando a esquerda abrimos teatros, cinemas, e quando a direita há retrocesso. Então, obrigado pelo convite, obrigado por eu poder participar desse convite. Presidente, estou muito grato pelo convite e já pode contar conosco para o que precisarem, e tomara que a próxima presidenta seja uma companheira que ganhe aqui. Obrigada, Fernando. Obrigada, Carolina. Muito, muito obrigada por esse painel. Acho que foi muito importante para nós, que nós estamos num processo agora de renovação das direções partidárias do PT. No dia 6 de julho, nós vamos ter uma eleição direta para todos os cargos do partido, né, para os presidentes em 3 esferas e também para a eleição das chapas que comporão a direção. Mas durante esse processo nós vamos ter vários debates, encontros, seminários e queremos preparar o nosso 8º congresso, que é justamente para discutir organização partidária, a modernização do nosso estatuto, falar também do nosso programa. Então, ouvir a experiência de vocês, saber como vocês enfrentaram e enfrentam os problemas e o desafio é muito bom. Acho que foi uma tarde muito rica para todos nós aqui, conhecer mais de perto essa experiência. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria convidar o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Camoto, que vai entregar aqui um regalo para vocês, junto com o Romênio Pereira. Cadê a Mônica? Então chamamos também o Walter, a Mônica, da Fundação Perseu Abramo. Isso. Você não venha. Muchas gracias, foi muito bueno. Este es Socol, nuestra directora nacional. Vamos virar ali para a gente... Bom, hein? Virem lá para a gente tirar a foto. Ó, a Mônica está aqui, ó. Olha, tá aqui. Vamos fazer uma para vocês saírem aqui. Deixa eu abraçar o Paulo Camoto aqui, que é o que eu sempre quis, abraçar o Paulo Camoto. Vou tirar a foto da gente de costas, Paulo Camoto. Gente, muito obrigada.